Aqui na TV Com, o Jornal da Comunidade. Aumente o volume, por favor, que é muito interessante. Haja visto que a descriminalização das drogas é um fato que está no Supremo Tribunal Federal. E já tivemos 3 votos. O voto do relator, o ministro Gilmar Mendes, que diz que, dependendo da quantidade que a pessoa tenha, não é crime. Já o Barroso seguiu a mesma linha, só colocando que a quantidade vai ter influência sim. E Fachin também colocou seguindo a linha do relator. Esse caso ocorreu de um preso em São Paulo, que foi pego com drogas dentro da sua cela, e a Defensoria Pública disse que estava dentro da cela, a polícia não poderia adentrar. E chegou, a toda distância, chegou ao Supremo. É um fato que me chama a atenção, porque, na minha opinião, como leigo, droga é droga. Droga é droga, independente da quantidade que possa estar ali com a pessoa. Mas vamos depender agora que está tramitando no Supremo Tribunal Federal essa questão com os votos acitados e vamos aguardar aí qual vai ser a decisão, segundo o relator Gilmar Mendes. Hoje é um dia importante, porque vamos falar sobre um programa que vai trazer muito para a nossa sociedade estudante do Porto. João Gomes, especialista em portos, que vai falar conosco sobre esse programa que é muito interessante e você vai ficar agora sabendo o que é porto, que são áreas portuárias, na voz desse conhecedor de Porto. João Gomes, o programa está à sua disposição. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui participando desse programa. Sou engenheiro civil, com especialização em portos e vias navegáveis. E vou falar um pouco hoje de navegação interior e alguns portos interiores, tá? Então, estou à disposição. Pode passar o primeiro slide, por gentileza. Aqui nós temos uma navegação interior nos Estados Unidos, né? No Mississippi, Missouri. É uma composição de 50 chatas, sendo que 2 já ficaram na sua origem ou no seu destino. E o restante está seguindo, navegando. Um empurrador simples. E essa composição equivale a um navio de 10 teus, calando aí 2,70 m de profundidade. E mostra o potencial que tem essa navegação interior. Hoje nós vamos falar até o item 4, tá? Do 5º em diante, nós vamos até abrir o item 5º, vai ficar para a próxima semana. Próximo. Então, o que seria hidrovia? São vias navegáveis em rios, lagos, canais, baías, angras e áreas marítimas abrigadas. E essa é a Lei 9537, de 11/12/97. E a Lei 9432 é o caminho predeterminado ao tráfego aquático, que eles fazem um levantamento técnico para fazer a rota, né, com balizamentos. Navegação interior é realizada em vias interiores, em percurso nacional ou internacional. E navegação de cabotagem é realizada entre portos ou terminais do território brasileiro, utilizando-se de via marítima, podendo também adentrar ou sair de vias navegáveis interiores classe 1. Então é uma navegação costeira. E a navegação marítima é realizada entre países. Aqui nós temos um comparativo interessante. Até 1991, o Brasil tinha aí 12 ministérios, né? E tinha essa composição enxuta, né? E que essa composição cuidava de portos e vias navegáveis, interiores e portos marítimos. Nós tínhamos aí umas 8 administrações hidroviárias divididas por bacias, está vendo aquele mapa ali com as cores diferenciadas, né? E cada administrador dessa área toda, ele tinha uma equipe
que era reportada ao pessoal da Portobras. Tinha o GEIPOT, que era o órgão pensador também, que ele distribuía as modalidades e estudava os assuntos, ia nas bases, a gente conversava com eles. Então era uma coisa que estava andando em bloco, ou a navegação interior junto da logística de transporte multimodal, rodoferroviário, tudo integrado. E era um país, vamos dizer, que não tinha muito recurso financeiro, mas sempre teve muita riqueza geográfica, né? E essa riqueza geográfica o governo aproveitava bem, a governança, né? E na recente aí, que não é atual, porque está mudando bastante, ela ficou bem maior em amarelo, vocês verificam aí, de maneira que você, para resolver um problema de um porto hoje interior ou de uma navegação, você tem que se reportar hoje ao DENIT, né? E o DENIT é um órgão, o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, só que antes dele tem vários setores aí em cima dele, né, que tem assim, influência. Tem as agências, que não tinham agências naquela época, e as associações. Tá? Então isso tudo cria um caminho maior, um imbróglio de decisão mais lenta. Tá? Nós temos aqui o nosso Brasil, um país continental. Nesse ciclo maior, as hidrovias todas que compõem o Brasil, nós, para chamarmos hidrovias, tem que ter sinalização, tá? É uma regra. Quando não tem sinalização, a gente chama de aquavias, né? E, então, são vias que se navegam, mas sem uma carta náutica, então não tem uma segurança. E as hidrovias que têm sinalização, que são aquelas das administrações hidroviárias que eu mostrei anteriormente, elas têm essa nomenclatura hidrovias. No centro menor, nós estamos aqui focando mais na situação do sudoeste e do sudeste, das hidrovias aqui dessa região, por causa da acessibilidade ao Porto de Santos, né? Então, nós temos aqui uns exemplos. Por exemplo, no Brasil, tem 48 mil quilômetros, mais ou menos, de hidrovias, movimentando-se aproximadamente 50 milhões de toneladas, né, em 48 mil quilômetros. É muito pouco. A hidrovia do Sudeste, com 6 mil quilômetros, ela movimenta aproximadamente 7 milhões de toneladas. No Mississippi, Missouri, só para vocês terem uma ideia, com 6.800, mais ou menos, quilômetros de extensão, eles movimentam mais de 450 milhões de toneladas hoje. Então, para vocês verificarem o potencial que tem essa rota hidroviária aí do país, que se você olhar assim, ficasse esperando passar um comboio, você levaria 2 dias para passar um outro comboio, pela extensão e pelas condições operacionais, é muito pouco, né? Você podia levar 2 horas esperando passar um comboio, outro na embarcação, mas não. Ela fica ociosa aí muito tempo. Próxima. Então temos aí as vantagens e desvantagens do modal hidroviário. Por exemplo, você quer carregar 6 mil toneladas num comboio simples, você consegue, fazendo 4 chartas 2 a 2, né? Para carregar essas 6 mil toneladas, você precisaria 86 vagões, né, ocupando uma área de 1,7 quilômetros, enquanto no comboio se ocuparia um espaço físico de 150 metros. E levando essa mesma carga por rodovia, você teria aí uma quantidade enorme de carretas, 172 carretas, bitrem graneleira, ocupando um espaço numa estrada de 26 quilômetros. No caso, não ia poder ficar um atrás do outro, mas só para vocês terem uma noção de espaço, né? De ocupação e interferência ambiental. É importante essa questão levantada. Retorna com Jorge Fernandes agora. Vamos dar um breve intervalo. Eu quero me dirigir agora ao presidente da Companhia Dock Estado de São Paulo, ou seja, a autoridade portuária, Alexandre Pomini. Essa questão do modal hidroviário, ele é muito interessante. E esse trabalho está pronto. Eu quero me dirigir à assessoria
do presidente para nos ouvir uma equipe que nós temos para apresentar esse trabalho que é de grande valia. Aguarde aí, eu volto já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas em interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Se você está num momento de decidir por um plano de saúde, conheça os nossos produtos. Planos individuais, empresariais a partir de 2 vidas, coletivos para categorias profissionais e uma novidade. Você que tem MEI, planos a partir de 1 vida. Procure um corretor credenciado ou acesse nossos canais de comunicação. Plano Santa Saúde, há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. Voltamos com essa aula magna, que é importante você que mora numa cidade que tem porto. João Gomes, nosso professor atualmente. Então, dando sequência, apresentando aí as vantagens e desvantagens do modal hidroviário, pode apresentar a continuação daquele slide, por favor. Então, as vantagens vocês já viram, né? A quantidade de carga, a parte ambiental eu não vou apresentar aqui, mas é de mais de 1 dígito de diferença. Então aqui nas desvantagens temos as embarcações e comboios restritos às condições da rota, né? Então se você tem uma falta de chuva, você tem que carregar menos carga, né? E deslocamento até 5 vezes mais lento do que o rodoviário, né? Porque ele anda a 12 nós, mais ou menos. Dependendo das distâncias e trânsitos, temos as acessibilidades, tá? Só que, dependendo dessas distâncias, se for programado logisticamente um plano de operação, você está carregando aí muitas cargas, muita carga num comboio, que é praticamente uma composição de armazenagem em movimento. Então você tem como programar a chegada dessa quantidade de carga em determinados pontos estratégicos, dando transbordo para caminhões ou ferrovias. O modal hidroviário geralmente não leva de porta a porta. E falta cultura hidroviária na matriz de transporte do Brasil. Então nós temos aí um desenho que você tem aí praticamente 70% movimentando por rodovia, você tem aí 22% de ferrovia, tem 11% de navegação de cabotagem, costeira, e tem 2% de navegação interior. Então é muito pouco, né? Então isso tem que melhorar. Aqui nós temos um exemplo de alguns terminais portuários ociosos e novos, prontos, que estão parados há muitos anos, e a explicação para isso foi, nesse ponto aí, devido ao enchimento da usina hidrelétrica de Porto Primavera, e que fizemos aí entregar os terminais prontos depois, porque os outros ficaram submersos, e portanto, as embarcações foram para outros pontos. Houve falta de estratégia do governo para manter isso retornando à navegação fluvial. Então aqui eu vou parar, essa matéria daqui para frente, hidrovias operantes e revitalizações as demais, eu vou continuar na próxima semana. Um abraço. Obrigado. Eu fico por aqui. Eu fico sim. Aliás, é muito importante. Eu não tinha conhecimento desse trabalho. Adorei e vamos tentar apresentar ao presidente da CODES, porque é sempre algo bom. E o Alexandre Pomini vai nos receber, eu tenho certeza. Continue aqui, a TV Com é a melhor. Fique conosco, por favor.